porque o STJD arquivou o inquérito contra Bruno Henrique, mas isso está bem longe de ser o fim da história nessa investigação de mais um caso suposto aí de manipulação de partidas no futebol brasileiro. Amigos do All Sport, eu sou Igor Siqueira, repórter do UOL, e é sobre esse caso que eu vou falar com vocês nesse vídeo por aqui, para explicar um pouco melhor a perspectiva da Justiça Desportiva, né, do STJD, órgão conhecido aí no futebol brasileiro, a perspectiva deles em relação a esse caso do Bruno Henrique, essa investigação que foi feita previamente diante de um alerta que foi emitido por uma entidade internacional, traz uma suspeita de manipulação de partida no jogo entre Flamengo e Santos pelo Campeonato Brasileiro de 2023. A gente, né, no meio dessa confusão toda, é o Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Primeiro a gente precisa entender e lembrar, vou explicar para vocês como é que funciona essa notificação aqui para a instância desportiva brasileira. Ela foi enviada à Procuradoria do STJD no dia 2 de agosto de 2024, nesse ano, portanto, aí cerca de 9 meses depois do jogo em questão. E o caminho, esse relatório foi feito por uma entidade internacional chamada Associação Internacional de Integridade de Apostas. Eu estou falando em português porque a sigla dela é IBIA, uma sigla em inglês. E aí isso vem num caminho que passa pela Conmebol, passa pela Unidade de Integridade da CBF e chega ao STJD. De posse desse relatório da IBIA, o que a Procuradoria fez? Acionou outra empresa, que é o Esportes Radar, com quem a CBF tem contrato, a FIFA também tem contrato, e a Esportes Radar é a empresa que faz os relatórios a respeito da movimentação de apostas, enfim, de cotações que envolvem os jogos aqui do Campeonato Brasileiro. E houve aí na resposta da Esportes Radar uma diferença aí de teor, né, de tom em relação à história desse jogo do Flamengo contra o Santos. No relatório da Esporte Radar, na resposta que foi dada à Procuradoria, a Esporte Radar apontou que não houve algo de anormal, algo fora do padrão, fora do comum envolvendo essa partida. Então já tem aí o primeiro conflito de versões ou de teses em relação a esse jogo em questão envolvendo o Bruno Henrique. A Procuradoria então recebeu essa resposta da Esporte Radar e qual foi o passo seguinte? Vamos pedir uma posição para o Bruno Henrique e o jogador foi acionado, né, notificado e respondeu por meio de seus advogados durante esse processo de inquérito também, negou as informações, claro, disse que era inocente, enfim. Esses elementos também da parte da defesa do Bruno Henrique foram anexados nesse processo de inquérito feito pela Procuradoria do STJD. O que mais que a Procuradoria fez? Olhou também os dados que tinham no relatório da IBI em relação ao valor de apostas, cotações e tal, e eles perceberam que nessa questão envolvendo o jogo aí do Santos, né, contra o Santos, nesse cartão amarelo que o Bruno Henrique recebeu, os valores de retorno das apostas não seriam tão significativos assim na comparação com a remuneração do jogador e no jogador do porte do Bruno Henrique. Então, pelo que a gente tem de informação, teve aposta com retorno de R$6 mil, por exemplo. Embora, obviamente, a Procuradoria não tenha arquivado o inquérito apenas por conta desse elemento, e mesmo que tenha sido esse retorno só de R$6 mil, o importante nesse caso não é o valor, mas sim a conduta de quem está, né, supostamente, quem está envolvido nessa questão da manipulação. Mas a Procuradoria considerou, e disse isso numa nota oficial enviada pelo STJD nesta terça-feira, né, no dia da operação da Polícia Federal contra o Bruno Henrique, a Procuradoria disse que, de fato, essa questão dos valores influenciou sim numa tomada de decisão. E aí eu vou abrir aspas para o trecho da nota que eles enviaram aqui, para ler para vocês, para explicar direitinho quais foram os termos usados por ele. A Procuradoria considerou que o alerta não apontou nenhum indício de proveito econômico do atleta, uma vez que os eventuais lucros das apostas reportados no alerta seriam ínfimos quando comparados ao salário mensal do jogador. Então isso, de fato, entrou aí nesse balaio aí de análise da situação toda. E também houve uma análise, vamos dizer assim, desportiva da questão do cartão, do lance que gerou o cartão para o Bruno Henrique, e a Procuradoria entendeu, né, esse órgão ligado ao STJD, de que o cartão amarelo até era questionável ali, né, não seria um lance tão claro assim para receber um cartão amarelo, que foi uma falta do Bruno Henrique lá, depois ele tomar uma caneta perto da linha de fundo, numa jogada envolvendo o Soteldo. Então, esses elementos foram considerados pela Procuradoria, que decidiu então pelo arquivamento inicial desse inquérito, né, envolvendo o jogador do Flamengo, mas existe um caminho, claro, para que essa investigação, à medida que ela avance, possa voltar ao STJD. Por isso que eu comecei falando no vídeo, nessa abertura do vídeo, de que o caso está longe de acabar.
pelo seguinte: os órgãos desportivos, né, da justiça desportiva, eles não têm poder de polícia, então não podem fazer busca e apreensão, não podem recolher dados de celular, não podem ver movimentações bancárias. E a exemplo do que aconteceu na Operação Penalidade Máxima, e vocês vão se lembrar disso, né, que foi envolvendo os Jogos de 2022, Ministério Público de Goiás e tal, a punição desportiva ela acontece a partir do momento em que há uma cooperação entre os órgãos públicos, né, Ministério Público, o GAECO, a galera toda da investigação criminal da questão toda, e aí há um compartilhamento de informações com a justiça desportiva. Quando houver, e se houver, né, uma denúncia formalizada contra o Bruno Henrique, algo concreto, algo formalizado na justiça comum, aí sim esses autos, esse material probatório, né, essas provas todas vão para o STJD e nada impede, né, e não só que nada impeça, mas que isso fatalmente vai acontecer em relação à abertura de um procedimento contra o jogador, caso ele seja apontado como responsável nesse meio todo, nesse esquema todo. E aí, obviamente, isso acontece aí para gerar um tipo de julgamento com eventual suspensão para quem tiver envolvido. Isso foi, de novo, né? Isso aconteceu com a galera da penalidade máxima e pode ser que aconteça com o Bruno Henrique também, a partir do momento que a investigação avance e resulte em algo que possa imputá-lo por conta desse cartão amarelo que ele tomou e consequente expulsão nesse jogo contra o Santos, que aponte para essa manipulação de partida, enfim, algo relacionado, movimento aí de apostas para finalidade de lucro, ainda que o lucro, como o STJD indicou inicialmente, tenha sido ínfimo. E aí, é isso que vem pela frente, né? Aguardar esse poder público, os entes públicos, a Polícia Federal, para entender para onde vai essa cooperação. O Bruno Henrique, no momento, ele continua sendo relacionado pelo Flamengo, vai inclusive viajar para Belo Horizonte para a partida contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. O STJD ainda não pede uma suspensão preventiva dele por conta justamente desse fato de não haver algo formal contra o Bruno Henrique. Ele foi alvo sim de uma operação, mas isso não é considerado suficiente para que haja uma petição para suspensão preventiva ou algo do gênero. Isso pode acontecer quando houver, claro, uma denúncia formal. Então o Bruno Henrique continua livre para jogar. Óbvio que essa suspeita contra ele vai ser algo que vai marcá-lo nas próximas semanas, nos próximos meses, até o momento em que houver alguma manifestação formal do Ministério Público, Polícia Federal e tal, após a conclusão das investigações e análise de todo o material que foi colhido nos mandados de busca e apreensão. E a gente, claro, vai acompanhar os movimentos disso tudo para ver os efeitos, né? O efeito cascata, aí, não só no aspecto criminal, mas também na justiça desportiva. Lembrando que a justiça desportiva pode decretar, né, quando tiver tudo isso, caso todo pronto, que o jogador pode ser suspenso. Aí vai depender do tempo que o tribunal vai decidir, e essa punição pode ser internacional, né, ampliada de forma internacional, assim como aconteceu com a galera punida na operação movida pelo Ministério Público de Goiás. Então, esses são os passos, esses são os casos, esse foi o argumento que o STJD, nesse primeiro momento, usou para não levar o inquérito adiante, mas nada impede que tudo isso volte para o STJD para que eles retomem o caso e possam, eventualmente, em caso de condenação, tirar o Bruno Henrique do futebol por algum tempo ou até pelo resto da vida dele, diante desse caso de suspeita de manipulação de partidas aqui no futebol brasileiro. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, ativa as notificações, porque a gente aqui no All Sport vai continuar cobrindo profundamente esse caso e trazendo para vocês todas as informações a respeito dessa situação toda, mais um caso aí lamentável de suspeita de manipulação. O Brasil não está imune a isso tudo e a gente vai continuar de olho acompanhando todos esses desdobramentos. Beleza, pessoal? Um abraço para todos vocês. Qual?